Vamos lá falar sobre, não sei se 3 libs ou algumas libs e um framework, mas sobre 3 tecnologias diferentes, que são o jQuery, o Alpine e o queridíssimo jQuery. Bom, há haters e há lovers, não sei se é assim que diz, mas tem muita gente que ainda ama as tecnologias antigas, não tão antigas assim, porque ainda vivem, né? A gente tende a chamar de antigo aquilo que nasceu primeiro, mas são tecnologias que estão aí no mercado e muito dificilmente vai desaparecer, porque o nível e a quantidade de adeptos é muito grande, né? Na verdade, eu acho que os adeptos do jQuery ultrapassam aqueles dos frameworks atuais, ou libs atuais, em questão de quantidade mesmo, não em qualidade, tá? Vamos lá falar rapidamente sobre as diferenças de cada um. O jQuery, como todo mundo já sabe, aquela famosa lib que todo mundo utiliza quando quer fazer um Ajax. Então você baixa essa lib aí e faz a sua comunicação Ajax, né? Isso é uma convenção que muitas pessoas adotaram. Eu acredito que pela grande maioria esmagadora, por conta da convenção do desenvolvimento, né? Você não pensaria como que estaria sendo desenvolvido as novas features do Vanilla, né? Que é como a gente chama o JavaScript de forma pura. Nem todo mundo domina o JavaScript, é mais fácil você dominar uma lib, porque o hype em cima dela é muito maior. O hype em cima de uma lib é muito maior do que a linguagem em si. Né? Tem gente construindo coisas em cima de uma lib e não em cima da linguagem. Né? Então a linguagem costuma ser uma coisa mais estática e a lib costuma ser uma coisa mais dinâmica. Geralmente, né, pelo menos até aquela época de alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, a frequência de atualização de uma lib é muito maior do que, ainda continua, né, do que uma linguagem. Mas eu acredito que com a mudança do conceito de entrega contínua, etc., eu acredito que até mesmo as linguagens podem adotar esse conceito. Como se pode ver, por exemplo, na própria comunidade do PHP, onde você tem muitas atualizações, né, na linguagem. Eu acredito que essa entrega contínua ela é uma tendência e acho que é mais uma tendência ainda para as libs, né, e frameworks. A preocupação das libs e do framework, obviamente, que são bem diferentes e acho que elas não são menos importantes, mas elas têm uma preocupação diferente quanto a mercado, adoção de mercado, porque geralmente elas são comerciais, as linguagens não, né? Embora a própria linguagem se mantenha com dinheiro, as pessoas pagam para poder ser mantida, mas as libs têm um outro nicho que é muito mais hypado, vamos dizer assim. Então o jQuery, ele tem um grupo de pessoas utilizando essa tecnologia até hoje, justamente porque é muito mais fácil você utilizar aquilo que está no hype, né? E você não sabia muito bem como utilizar as coisas na forma nativa. E eu acredito que era na época que se utilizava aquele XML HTTP request, eu não sei se nem se é assim que fala, porque eu nem lembro mais. Mas a sintaxe era muito estranha, era muito feia, né? E você tinha que aprender alguns conceitos que não eram tão simples de se usar do que aprender a utilizar uma lib. A lib, ela geralmente esconde a complexidade e te entrega um fluxo mais fluido, mais alto nível. Quando eu digo mais alto nível, é uma coisa mais próxima do uso humano, ou seja, com menos esforço cognitivo possível. Nossa, falei bonito agora, mas é isso mesmo. Ó, você tem menos esforço possível para poder implantar alguma coisa. Então, a galera estava muito acostumada a baixar a lib, colocar ela no seu header e sair utilizando, né? Você chama lá o Ajax e estava tudo funcionando. E hoje ela vem sendo substituída, há pouco tempo atrás, mais pelos frameworks reativos como o Vue, o React, o Angular, mas esses não são frameworks fáceis de se utilizar, são bem mais fáceis do que utilizar tudo na mão. Né? Se você for fazer a mesma coisa que o framework faz criando código na mão, obviamente vai ser bem mais difícil. Então, é bem relativo assim, quando a gente diz que uma lib é difícil de utilizar, um framework é difícil de utilizar, que eles são complexos, porque tudo é relativo, né? Você pode ver algumas pessoas dizendo que determinada ferramenta ou determinada lib ou framework não são complexos, complexo é escrever na mão, mas sim, o nível de complexidade existe. Tudo depende de quem está falando, de quem está ouvindo, e depende do cenário. Tudo depende. Mas sim, cada coisa tem sua determinada complexidade, o que pode ser simples para mim pode não ser simples para você, e vice-versa também é verdade. Então, quando você pega uma determinada tarefa para poder fazer e você pensa, tá, eu vou escrever nativo, vou escrever com jQuery, com Vue.js ou, por exemplo, com Alpine. O que você vai fazer? Bom, primeiro você precisa saber qual que você domina, qual que você conhece, porque essa vai ser a que você vai ter mais produtividade. Nenhum deles vai morrer tão cedo, tá? Se você quiser iniciar um projeto com jQuery, não tem problema algum, ok? O problema do jQuery, que todo mundo conhece, é o tamanho dele para você fazer poucas coisas. Então, pense se você vai desenvolver poucas coisas com jQuery, né? Se você está querendo só fazer uma chamada Ajax, por exemplo, hoje a chamada Ajax do nativo do JavaScript, ele tem uma sintaxe muito tranquila já de se utilizar. Se você for utilizar só poucas coisas, você tem que pensar se vale a pena utilizar todo o jQuery na sua plataforma, mesmo o jQuery Min. Se não for problema nenhum para você, não tem problema algum. Né? Existe cacheamento e CDN para isso, mas tem gente que já é mais crítico, né? Tem projetos que são mais profissionais e que cada byte conta, sabe? Tipo, ficar escovando bit mesmo. Tem gente que é realmente preocupada com isso. Então, se isso for realmente importante para você, você pode começar a pensar em outros frameworks, né? Mais leves.
E aí, pensando na leveza, é onde o Alpine brilha, porque ele é realmente bem leve, tem assim pouquíssimos recursos, mas são extremamente poderosos, o que torna a biblioteca muito atrativa, porque além de ser poderosa, ela é muito leve. Por que ela é poderosa e tão leve? Por que ela está tão no hype assim? E por que ela ameaça o View? Eu não sei se ameaça o View, porque o View ele tem um tempo de maturidade muito maior. E tem uma consistência muito grande também. Ele é uma bazuca em comparação ao Alpine. E é aí que onde entra a grande discussão no caso. Vue.js versus Alpine. Eu não acho que seja uma briga justa. Não acho que são níveis de comparação justos. Por quê? Eu acho que o framework, ele já diz, né? Se é um framework, ele traz um monte de ferramentas para você trabalhar num projeto grande. Né? Não necessariamente você tem que trabalhar no projeto grande, mas se ele é um framework e ele trabalha com diversas ferramentas, então é mais acertado, eu diria, que você deveria utilizar o Vue.js quando você tem uma plataforma grande para poder desenvolver. Por quê? Porque você vai ter mais ferramentas e mais comunidade e mais pessoas no mercado para poder atuar em cima dessa ferramenta. Diferentemente, quando você fala, por exemplo, de Alpine. Se você falar de Alpine num projeto grande, você precisa de desenvolvedores e rápido, você provavelmente vai ter que contratar e ensinar para você começar a produzir de fato. Agora, a gente entra num assunto delicado também, porque eu não sei se isso é realmente um problema. Por quê? Porque o que a gente diz aqui que é um problema, que você vai precisar trazer pessoas e ensinar, provavelmente, né? Você vai ter que precisar trazer pessoas e ensinar, porque você não vai encontrar pessoas no mercado disponíveis que sabem Alpine, porque Alpine é uma ferramenta muito nova, mas eu não sei se isso é realmente um problema. Por quê? Porque a ferramenta é realmente muito simples. Diferentemente do Vue.js, que tem um monte de funcionalidade, mas um monte mesmo, você não pensaria em contratar alguém para poder ensinar Vue.js. Né? Você teria que pegar tipo um júnior, já que já tem o básico pronto, né, os conhecimentos e tal, para poder ensinar essa pessoa. Então, como você já tem pessoas no mercado que já conhecem Vue, o Alpine tem uma sintaxe muito parecida e que em pouquíssimo tempo você ensina. E mesmo se a pessoa não entende de Vue, você ensinar só Alpine para ela também é muito fácil. Eu diria que acho que é mais fácil você ensinar o Vue ensinando Alpine primeiro. Eu arriscaria dizer isso. Você quer aprender Vue? Beleza, aprende Alpine primeiro, porque é mais rápido, mais fácil, é mais simples a ferramenta, então você vai entender o conceito. Aí você vai para o Vue.js, que é uma ferramenta mais completa, que eu acho que te permite já estar preparado para. Não é complexidade do Vue, porque ele realmente não é complexo, ele é grande. Então, a quantidade de pequenos recursos pode tornar o conceito do framework complexo. Então, quanto mais recurso tiver, a galera diz que é complexo, né? Mas uma coisa que a gente tem que saber é que isso não tem relação. Né? A quantidade de recursos não tem a ver com a sua complexidade. Uma coisa pode ser bem grande em quantidade de recursos, mas não ser, literalmente não ser, complexo. Como eu diria que o Vue.js não é. Eu não acho que o Vue.js é complexo. Eu acho que ele é grande em recursos, né? Coisa que o Alpine não é. O Alpine não é grande em recursos. Ambos são muito simples. Você tem que estar aberto para poder aprender, porque é uma outra maneira de lidar com o seu HTML, com o seu JavaScript, porque o Alpine e o Vue, por exemplo, eles vão mudar a forma como você lida com a interação do usuário, né? O jQuery, ele é muito fácil também de se utilizar. O problema é que quando você tem muitas coisas para poder fazer, ele não traz uma convenção muito bem estruturada de como você tem que lidar com a ferramenta, né, com a biblioteca do jQuery. Já o Vue e o Alpine, por exemplo, ou qualquer outro framework reativo de front-end, eles já até trazem uma convenção de como você tem que fazer as coisas. Então, é muito provável que quando você pega um código de alguém que escreveu alguma coisa em Vue, é muito parecido com o que outra pessoa escreveu, porque tem uma convenção. Ele não é só maior em recursos. Esses recursos são utilizados de forma ordenada, o que traz uma convenção de desenvolvimento. Como, por exemplo, toda vez que você tiver que lidar com os hooks de um determinado componente, ou seja, o ciclo de vida de um determinado componente, coisa que você não tem, né, utilizando o jQuery, você vai ter que criar os seus hooks. Quando você lida com essas ferramentas, como o Alpine, o Vue.js, por exemplo, você tem o ciclo de vida do componente que já está desenvolvido, já tem métodos específicos para ele. Então, você sempre vai encontrar o mesmo método com o mesmo nome. Né? Então, você sabe o que significa aquele método. E isso é muito importante para a estabilidade da ferramenta. Então, o Vue.js e o Alpine, eles trazem isso, uma convenção de desenvolvimento. E a vantagem que eu vejo em um e outro é que, na maioria dos cenários, acho que você vai precisar mais de um Alpine do que de um Vue.js. Como não tinha o Alpine, por exemplo, você escolhia o Vue porque você sabia que você queria todo o recurso que o Vue pode te fornecer, ou seja, toda essa reatividade linda e maravilhosa, de forma simples e rápida, que ele consegue fazer você manipular as informações. Só que, ao mesmo tempo, você utilizando o Alpine, você tem os mesmos recursos, porém com a forma muito mais simplificada. É muito mais simples você utilizar o Alpine. Os principais recursos que você tem é aquele interação de looping, interagir com um determinado componente como o estado da sua aplicação. Então, quando você tem alguma informação dentro do seu componente, a gente costuma dizer que essas informações é o estado do componente. Aí você começa a ouvir falar sobre as stores, que são as lojas de estado da ferramenta. Então, por exemplo, o Vue.js tem uma store de estado, mas você não precisa utilizar essa store do Vue.js para gerenciar o estado da sua aplicação. Cada componente pode gerenciar a sua própria informação, só que você começa a ter problemas na hora de você compartilhar as informações entre componentes, irmãos, filhos, pais. Como, por exemplo, você tem um determinado componente que precisa emitir um evento para outros componentes que uma determinada informação foi alterada. Então, esses outros componentes ouviriam esse evento para tomar alguma ação.
E aí, quando você fala sobre isso em ambas as plataformas, ambas tecnologias, como Vue.js e Alpine, por exemplo, eles lidam de forma diferente. O Vue ele consegue lidar de forma simples também como o próprio Alpine. Só que quando você tem uma aplicação grande, você tem alguns comportamentos específicos da ferramenta que você tem que se preocupar, e eu acho que isso pode fazer bastante diferença na hora de escolher uma ferramenta ou outra. Com experiência própria, na hora de desenvolver com o Vue.js, você tem uma aplicação muito pequena, você não precisa da Store do Vue, por exemplo, para poder gerenciar as informações. Por quê? A Store do Vue ela é uma ferramenta grande para gerenciar grandes quantidades de informações. Então ela é bem burocrática. Ela é burocrática sim. Tem coisas que ela trabalha daquela forma, porque é específico dela, aquele comportamento, e você tem que obedecer aquilo. E aí você tem que, se você não quiser escolher ela por conta da burocracia, se você quiser utilizar numa informação, num componente simples, etc., emitindo eventos com Event Bus, por exemplo, você tem o comportamento mais simplificado, só que você, numa aplicação simples, perde o poder de se utilizar o gerenciamento unificado a partir de um gerenciamento de estado, a partir de uma determinada tecnologia específica só para isso, que é a loja de store, né, do Vue.js, por exemplo, ou de qualquer outro framework front-end. Tá, e o Alpine, ele tem uma store? Tem, cada componente tem sua própria store e você consegue gerenciar isso de forma tranquila. Como é que você gerencia isso? Cada componente, assim como no Vue.js, tem sua própria responsabilidade sobre suas informações. O problema que a gente começa a ter é quando uma informação começa a ser alterada a partir de um determinado componente e você precisa reagir a isso em outros lugares. Aí você tem um determinado componente utilizando essa informação e você não sabe onde. É aí que entra a necessidade de você utilizar uma store, um gerenciador de estado geral da sua aplicação. Então, quando você está falando de pequenas aplicações, você tem as mesmas vantagens do Vue e do Alpine. Você utiliza aquela que você tem é, mais tranquilidade para utilizar, mais familiaridade, né? Aquilo que você tem mais habilidade, não tem problema nenhum. Embora um possa ser mais simples que o outro, eu acho que não é grandes mudanças nem grandes diferenças que você tem quanto ao Alpine quanto ao Vue.js para aplicações pequenas. O grande problema é quando você vai lidar com aplicações grandes, onde tem muitas informações para serem gerenciadas, e aí você precisa de uma store global para poder gerenciar isso. Se você precisa de uma store global para poder gerenciar o estado da sua aplicação, é onde você teria que repensar o que você gostaria de utilizar. Eu não vi até hoje nenhuma aplicação muito grande utilizando o Alpine. Então ele vem fazendo bastante sucesso dentre as maiores, entre o maior número de aplicações utilizando o Alpine, que são as ferramentas mais simples e não tão complexas, porque você não precisa literalmente pensar num gerenciamento grande do seu estado. Se você precisar disso, você vai ter que precisar analisar o Alpine com carinho, né, criando e gerenciando a sua informação, mesmo utilizando Liveware, por exemplo, utilizando o Alpine para poder gerenciar essas informações e utilizando o Entangle, né, para poder fazer o vínculo das informações do back-end com o front, utilizando Liveware, por exemplo, mas tirando o Liveware de lado, você utilizando o Alpine, você colocaria a sua store no início da sua aplicação, no elemento raiz, por exemplo, e você teria uma função lá dentro que gerenciaria todo o seu estado. Eu não sei se isso é legal, se isso é bonito, por quê? Porque geralmente essas informações, elas ficam disponíveis, vamos dizer assim, é, elas ficam disponíveis para o usuário final. Então ele conseguiria ver o seu estado. Eu não sei se isso é um problema, eu não acho que isso seria um problema de fato, mas tem gente que é escovador de vídeo o suficiente a ponto de achar que isso é realmente ruim. E aí você tem total responsabilidade para poder escolher um outro meio ou até mesmo outra lib para poder gerenciar o seu estado. Você pode até mesmo criar uma determinada biblioteca ou determinado script minificado para poder fazer isso, mas eu não sei o quanto isso é viável ou não. Então, utilizando o Alpine, você teria um fluxo de uma aplicação pequena muito fácil de se gerenciar, porque você não tem essa responsabilidade de gerenciar o estado global da sua aplicação. Eu diria que assim, como enxergar a borda, né? O pico do penhasco, onde você literalmente decide continuar com esse esquema de gerenciamento de estado com o Alpine simplificado, e quando você deveria mudar o seu conceito para utilizar uma ferramenta mais robusta que tenha um gerenciador de store global mais robusto, por exemplo. Isso é muito difícil de se dizer, mas eu diria que é quando você tem componentes distintos alterando o estado da mesma informação. Porque vai chegar um momento que você vai precisar saber quem é que está alterando esse cara. Quem é que foi responsável por alterar esse estado? Baseado em alguma condição, ele alterou esse estado, e algum outro componente que precisava ter o estado original, não tem o estado original porque uma outra aplicação, um outro componente alterou ele devido à sua responsabilidade. A responsável de um determinado componente era verificar o estado dessa informação e alterar ela se necessário. Só que conforme o tempo passa, você já não sabe quais são todos os componentes que existem na tela, nem todos os componentes vão ser você mesmo que vai criar, e você não vai saber literalmente onde é que está essa informação. Eu acho que uma ferramenta mais robusta para isso te ajudaria. Então, eu acho que quando você tem esse tipo de cenário, eu acho que você já deixou de utilizar uma ferramenta simples. Você já precisa, eu acredito, de uma ferramenta que tem um gerenciamento de estado um pouco mais aprimorado. Se você conseguir gerenciar isso com o Alpine, ótimo, distribua para a comunidade a sua solução para que as pessoas consigam evoluir a ferramenta e continuar utilizando ela como uma alternativa, né, ao Vue.js. Eu acho que quanto mais alternativas tiver, melhor para todo mundo, porque você consegue analisar os prós e contras de cada uma e analisar quando usar uma e quando usar outra. No fim das contas, acho que ambas acabam chegando no mesmo resultado,
e ficam sendo comparadas como ferramentas iguais, como o Vue é comparado com o React e comparado com o Angular. E se você parar para pensar, o React, embora faça a mesma coisa que o Vue, ele tem uma pegada diferente, ele consegue criar aplicativos mobile de forma nativa. Então, você acaba comparando, mesmo sem querer, funcionalidades parecidas de ferramentas diferentes. Então, eu diria que a diferença do jQuery para todas as outras o jQuery, assim como o Alpine, ele manipula o DOM real, ok? Então, assim, o jQuery ele é utilizado para manipular o DOM, assim como o Alpine. Só que o Alpine ele tem comportamentos reativos. Você consegue sincronizar o que vai acontecer com um determinado componente, que é um bloco HTML. Você consegue sincronizar o que deveria acontecer com ele baseado no valor de uma determinada variável. Você consegue fazer isso com o jQuery também? Você consegue, só que você vai ter mais trabalho. Então essas ferramentas vêm simplificar esses trabalhos e dar uma interação do usuário um pouco mais rica. Então as semelhanças entre eles são essas: manipular o DOM real entre o jQuery e o Alpine. É, o Alpine leva uma grande vantagem por ser muito simples e você muito mais leve, é muito mais tranquilo você utilizar o Alpine, e o Alpine está sendo escolhido para trabalhar junto com outras ferramentas que são mais modernas, né? Então você acaba não precisando do jQuery. E o jQuery ele tem uma pegada assim, que se você tiver que fazer algum comportamento JavaScript de algum componente, você vai utilizar o jQuery. E esses componentes nem sempre são desenvolvidos em jQuery mais. Eles vêm com uma cara bem específica de jQuery, assim, sabe? Componentes jQuery. Eles trabalham muito junto com Bootstrap. Geralmente você trabalha com Bootstrap e jQuery, e aí você tem aquela cara bem específica, né, para as coisas. Você, obviamente, o jQuery é uma ferramenta JavaScript, ele não dá comportamento visual, mas os componentes do jQuery, porque ele tem componente, porque alguns componentes precisam de interação do usuário que é feito pelo JavaScript, e o próprio jQuery resolve isso. Então você tem um determinado componente que faz o que você quer utilizando o jQuery, que já tem uma cara específica, já tem um layout, uma determinada identidade visual pronta. Né? Já diferente do Alpine, ele pode ser utilizado com diversas bibliotecas, e você já tem bibliotecas que utilizam já o Alpine, ou utilizam outro framework, ou até mesmo o Vanilla JS, que é o JavaScript puro, e não utilizam o jQuery. Então a tendência é que as pessoas utilizem mais o Alpine para poder desenhar componentes ou criar interações do usuário na página do que o jQuery. Por isso que eu não acho que o jQuery vai morrer, etc., ou que ele vai perder mercado. Simplesmente ele tem o mercado dele, vai continuar funcionando, tem muitas aplicações muito grandes utilizando o jQuery, dificilmente ele vai deixar de ser utilizado. Se você tiver que pegar um determinado componente utilizando o jQuery, pode pegar, porque enfim ele continua vivo aí e tem muita usabilidade ainda. Eu diria que se você tivesse que começar do zero um determinado sistema, mesmo sendo pequeno ou grande, eu olharia para outras ferramentas que te dão uma produtividade tão grande quanto o jQuery, se não muito maior, porque o jQuery tem responsabilidade só sobre JavaScript, mas hoje você vai precisar desenvolver uma determinada ferramenta que precisa ter responsabilidade tanto no back quanto no front, e hoje em dia tem stacks que funcionam muito bem utilizando algumas ferramentas do back-end unificadas com frameworks do front-end que te entregam um ambiente muito mais produtivo do que se você tiver que fazer tudo na mão, ou seja, o seu front com jQuery e criar o seu back-end utilizando a tecnologia que você escolher, por exemplo. Então eu acho que o mercado de hoje ele entrega para você sim um determinado fluxo muito mais tranquilo e aprimorado em cima de uma stack, em cima, por exemplo, de um conjunto de ferramentas utilizando ferramentas mais modernas e não ferramentas antigas, né? Alguns dizem que não entende como é que as stacks, né, são formadas, porque parece que todas as stacks são formadas pelos hypes e não pela segurança e maturidade. Porque se você pensar o que você deveria escolher aquilo que é mais robusto, né? E o jQuery, ele, por ser mais velho, ele é mais robusto, porque ele tem mais comunidade. Tudo que você quer fazer, e provavelmente já existe com o jQuery, né? Então, se você pensar dessa forma, você pensaria em montar o seu ambiente moderno com uma determinada tecnologia back-end, com uma determinada tecnologia de front-end tão madura quanto o jQuery, por exemplo. Só que eu acho que as ferramentas de hoje, com a quantidade de testes que já existem, entregam funcionalidades tão incríveis quanto, né? Então, são tão robustas quanto também. Então você tem desenvolvedores muito mais ativos também, utilizando e olhando mais para as ferramentas mais novas do que as antigas. Então você tem aquelas pessoas que estão olhando para o futuro mais do que aquelas pessoas que estão olhando para o passado. Tem muitas pessoas que estão no passado, mas não querem ficar olhando para o passado, elas estão olhando para o futuro. Por mais que elas tenham os boletos pagos pelas tecnologias mais antigas, mas elas estão querendo se aprimorar por aquelas ferramentas que facilitam o trabalho delas, porque assim quando começa um novo trabalho, elas vão querer fazer aquele trabalho de uma forma melhor, de uma forma mais rápida, mais robusta e mais rápida. E ela vai sempre optar por aquilo que é mais falado, né? Aquilo que está mais no hype. Quando ela fazer a pesquisa, é o hype que vai entregar a resposta para ela. Mas será mesmo? Porque a quantidade de informações a respeito das aplicações mais antigas superam as informações em cima do hype. O problema é que o algoritmo da busca dá muita ênfase às tecnologias que estão sendo mais faladas, né? Ou seja, existe muito conteúdo sobre ferramentas antigas, mas não estão sendo procuradas. Logo, ela não ganha relevância. Então, a sua pesquisa vai ter como resultado as que estão no hype. Pelo menos é assim que funciona hoje. Pode ser que funcione diferente amanhã, mas as suas pesquisas, quando retornar alguma coisa relacionada à sua necessidade, provavelmente o que você vai ter de resposta vai ser alguma coisa que está sendo utilizada agora e não que foi utilizada no passado. Bom, essa é a comparação entre o jQuery e o
e o Alpine, né? Ambos manipulam de um real, só que o Alpine é bem mais tranquilo de se fazer as coisas porque ele é bem mais simples e você consegue fazer as mesmas coisas que o jQuery e tem tanto componente quanto. Né? Você tem componente para tudo, porque se você utilizar um Tailwind da vida, por exemplo, você consegue fazer diversos componentes para tudo, literalmente. Para praticamente tudo você já tem componentes utilizando o Alpine, que é um framework CSS muito tranquilo de se utilizar, diferente do Bootstrap, que já vinha te entregar um componente com uma cara específica. Se você quisesse uma identidade visual diferente, você não poderia. Você tem que partir para um outro framework CSS que te entregaria uma suite de componentes. Né? Então, você tem, com o Tailwind, a responsabilidade sobre o visual, que é muito tranquilo de se fazer, e qualquer componente que você fizer, você dá a identidade visual que você quer. Então, você não fica preso à identidade visual do Bootstrap, ou do Bulma, ou do Materialize, ou qualquer outro framework CSS. Então, você tem uma responsabilidade sobre o CSS com o Tailwind, que você pode colocar a identidade visual que você quiser dentro do seu componente. Então, sabe esses componentes que você tem tudo com Bootstrap e jQuery? Você pode fazer tudo isso de maneira relativamente bem simples, utilizando o Tailwind e o Alpine, por exemplo, para poder dar interações JavaScript. Nem todo componente tem interações JavaScript, por exemplo. Você quer colocar um label na tela, quer colocar um campo na tela, não precisa de interação JavaScript lá. Então você não precisa nem do jQuery e nem do Alpine. Mas se você quiser colocar um comportamento a mais, utilizando o Alpine também é muito simples, muito mais tranquilo, e você consegue deixar ele reativo de forma mais rápida, mais simples do que com o jQuery. Então não tem motivos para poder utilizar o jQuery hoje, tendo o Alpine como alternativa, por exemplo, já que ele é tão simples. E já que o problema de se contratar pessoas não é mais um problema, porque você pode contratar pessoas ou que não tem nenhum conhecimento, ou que já tem conhecimento e viu que tem bastante pessoas no mercado, e ensinar ela o Alpine, né? Então isso não é mais um problema. Agora, comparando então jQuery e Vue, bom, não tem nem como comparar, né? Eles são ferramentas bem diferentes. O Vue, ele não manipula o DOM real, ele manipula o Virtual DOM, e o Virtual DOM ele costuma ser bem mais rápido e performático. Então, é bem mais preferível você utilizar uma ferramenta que utiliza o DOM virtual do que o DOM real. Aí a gente vai falar depois sobre a diferença disso entre o Vue e o Alpine. Então, entre o jQuery e o Vue.js é um framework robusto para poder manipular o DOM virtual da sua aplicação e te entrega interações reativas, né? É diferente do jQuery. O jQuery ele vai fazer alguma coisa na sua aplicação que não manipula o DOM virtual e sim o DOM real. Aí você tem que pesar os prós e contras e o que você realmente precisa. Talvez você não precise disso que o Vue.js venha entregar para você. E aí, se você não tem menor conhecimento em Vue, pode trabalhar com jQuery normalmente, porque isso vai fazer aquilo que você precisa. Agora, se você precisa daquilo que o Vue.js vem entregar, obviamente que é muito mais fácil você escolher o Vue.js do que continuar utilizando o jQuery e tentar fazer o que o Vue.js está fazendo utilizando o jQuery. Então, eu diria que as diferenças deles são bem grandes, você tem que saber o que você está querendo para você utilizar uma ferramenta ou outra. Se você escolher o Vue.js por conta da suite de componentes, por exemplo, saiba que existem bibliotecas com uma infinidade de componentes que são bem robustas, bem completas e são bem bonitos. Obviamente que eles são bem parecidos com o que o Bootstrap vinha fazendo, que é entregar uma identidade visual. Então você tem uma suite de componentes que é entregue através de um determinado visual. Então se você quer utilizar o Vue e quer ter uma suite de componentes utilizando uma determinada biblioteca, ele vai te entregar uma aparência visual, porque seus componentes são blocos de HTML que tem algum determinado recurso comportamental ou simplesmente visual. Então, você vai ter um determinado comportamento visual. Você pode também escolher, você pode alterar esse visual deles, mas você também pode escolher uma outra ferramenta que é fantástica, super robusta, super completa e é muito legal de se trabalhar, que eu diria que eu acho que é mais legal de trabalhar do que com o Vue.js puro, dependendo do tamanho da sua aplicação, que é o Quasar. É um framework front-end em cima do framework Vue.js, que você tem uma suite de componentes também tão grande quanto outro componente. Por exemplo, você tem o Vuetify, que é uma suite de componentes para o Vue.js, e você tem o Quasar, que é não só uma suite de componente, mas é um framework de desenvolvimento com o fluxo de desenvolvimento do Quasar, utilizando o Vue. Então, sabe tudo que você faz no Vue? Então, você faz no Quasar. O Quasar é só um framework que você vai utilizar o Vue por trás. Então, o Vue, ele é a mesma coisa. Você vai criar um componente Vue dentro do Quasar, etc. Só que o Quasar ele vem trazer um fluxo de desenvolvimento para você. Não é nada complexo, na verdade é tudo muito simples. É a mesma coisa que você desenvolver com Vue puro, só que você vai ter um fluxo para poder seguir. Ele vai falar assim, olha, para você levantar seu servidor, você roda esse comando aqui. Para quando você for criar seu componente, obviamente é só criar um componente Vue, naturalmente. Você vai criar seu componente, escreve um componente Vue normalmente. É a mesma coisa que você faz com Vue. Só que ele vai te entregar, além disso, algumas coisas como a capacidade de criar um PWA, trabalhar com SSR, você pode até buildar uma aplicação mobile, né, utilizando um WebView, por exemplo. Então você tem todas essas alternativas utilizando o mundo Vue.js. Né? O mundo Vue.js é muito grande, você precisa de uma ferramenta grande, robusta, para entregar para seus clientes, etc., que precisa de uma determinada robustez por trás, eu diria que é mais assertivo utilizar o Vue.js até mesmo do que o Alpine, por conta da quantidade de recursos que você precisa. Então você precisa saber exatamente o que você quer para você saber qual ferramenta você vai utilizar. Então, essa é a grande diferença entre o Vue.js e o jQuery, né? O jQuery tem uma pegada bem peculiar e o Vue.js também. Se você não precisa dessa reatividade toda, pode utilizar o jQuery se você já tiver familiaridade com o jQuery. Já se você precisa dessa reatividade, do gerenciamento de estado, etc., eventos sendo enviados de forma mais tranquila, eu acho que o Vue.js é o melhor caminho. Eu acho que você migrar do Vue.js para o Vue entre projetos, né? Eu acho que você pegar uma ferramenta feita em jQuery e transformar ele em Vue, você vai ter bastante trabalho, vai ter literalmente começar do zero. Mas é uma alternativa muito acertada, né? Você não erra fazendo isso. Deixando de utilizar jQuery para utilizar Vue, você não erra. De fato, você não erra. Agora você tem que analisar, você realmente precisa de tudo que o Vue está te oferecendo ou só o Alpine já te atenderia?
Então você precisa ter um tempo para poder ler tudo que o Vue.js vem te oferecer, porque ele vem trazer tudo para dentro do seu projeto, né? E tem alguns recursos de JavaScript ali que são muito interessantes. Então, lembrando que a diferença grande aí é que eles manipulam DOMs diferentes. O jQuery DOM real, assim como o Alpine, e o Vue.js o DOM virtual. E qual é a diferença, então, do jQuery, do Vue.js para o Alpine? Bom, o primeiro é que um manipula o DOM real e o outro o DOM virtual. O Alpine, o DOM real, e o Vue.js, o DOM virtual. O Vue.js, como você já sabe o que ele faz, e o Alpine também faz a mesma coisa. O que muda é a sintaxe, como eles lidam com essa parte da reatividade. A grande semelhança é a parte da sintaxe para manipular as informações no front, né? Então, quando você está pensando em reatividade, é muito parecido. Você faz um byte da aplicação, um byte da sua informação, e você tem essa reatividade na sua aplicação. Isso é muito legal. Inclusive, o Alpine pode trabalhar junto com um framework de back-end como o Laravel utilizando o Livewire, e você tem essas informações sendo sincronizadas automaticamente com o back-end. Isso é muito tranquilo, traz muito poder para a aplicação, embora nem todo mundo saiba como utilizar direito, mas tem uma grande vantagem. E você pode estender os recursos do Livewire exatamente utilizando o Alpine. Então, o Alpine é uma ferramenta muito legal que vem trazer muitos recursos para a sua aplicação. A grande diferença, obviamente, é o Doom, mas as semelhanças entre si é como você manipula as informações com a sintaxe de um e de outro. Um utiliza um prefixo diferente do outro, mas ambos têm a mesma pegada, o mesmo estilo de lidar com a informação, como, por exemplo, fazer loop numa determinada informação, ou gerenciar como é que uma determinada informação será mostrada na aplicação. Porque provavelmente você deve estar pensando em utilizar um componente Vue ou um componente Alpine para controlar o que deve acontecer com um determinado componente, você fazer loop numa determinada informação, if, else, for, essas coisas básicas de ambos os frameworks. A sintaxe é muito igual, muda pouca coisa entre uma e outra. A vantagem é a simplicidade em cima do Alpine. O Vue.js, eu diria que se você quer manipular um sistema com Vue.js, ótimo, você tem todo o poder do Vue, e se a sua aplicação tem uma pegada evolutiva, ou seja, ela pode ficar grande, você sabe que ela pode ficar grande, a ponto de ter muitas informações para se gerenciar estado, por exemplo, eu já diria que você já deveria estar pensando em Vue.js, porque ele vai te entregar a capacidade de você trabalhar com múltiplos desenvolvedores lidando com responsabilidades de estado entre diversos componentes que você não vai ter controle, então vai ser mais fácil você lidar com a informação através da Store do Vue.js por conta da robustez dele do que da Store do Alpine, que é muito simplificada e é de componente a componente. Você precisaria desenvolver um estado único para poder gerenciar suas informações. Como não foi pensado ainda um gerenciador de estado para o Alpine, porque isso é muito para aplicações grandes, etc. Então eu diria que se sua aplicação tem essa pegada, Vue.js. Se sua aplicação você sabe que é pequena, não vai ter poucos componentes, quando tem componente é muito pequeno, não tem muitos componentes assim na tela a ponto de um manipular o outro e eu perder o controle da informação, etc. Então vai sem medo no Alpine. E eu diria que se você quiser trocar o Alpine por Vue.js, eu acho que não teria grandes problemas, porque a sintaxe de um e de outro são muito parecidas e você saberia exatamente onde é que você está utilizando o Alpine, para você ir lá e trocar pela sua sintaxe do JavaScript. Qual que é a outra grande diferença entre o Alpine e o Vue.js? O Vue.js ele tem uma pegada de você colocar o seu comportamento JavaScript numa tag script. Na verdade, eu acho isso muito legal, muito tranquilo de se fazer. Não acho que é uma desvantagem, é só uma diferença mesmo. O Vue.js, você coloca o seu estado da aplicação numa tag script, aí você inicializa o seu objeto de estado lá dentro dessa tag de script e você utiliza ela no seu componente, que é o mesmo arquivo. Tem gente que fala, eu não gosto do Vue.js, porque o Vue.js ele mistura tudo, né? Ele mistura o HTML com o JavaScript. Na verdade, não precisa. Você pode colocar o seu script num arquivo separado, se ele for grande o suficiente assim. Eu já diria que eu não gosto do script separado do componente. Por quê? Porque tudo que está naquele arquivo é desse componente que você está escrevendo. Porque tudo é um componente, né? Tudo que você quiser criar é um componente. Então, cada arquivo que você faz é um componente. Você pode criar componente de tudo, até mesmo de uma única letra. Então, se você quiser criar um único componente, toda informação referente a esse componente tem que estar nesse arquivo mesmo. Toda vez que você importar esse arquivo para outro lugar, esse arquivo JS ele não é duplicado. Assim como o seu arquivo ele vai ser otimizado, cacheado, etc., para poder utilizar num determinado local onde ele vai cuspir um HTML, o seu JavaScript não vai ser duplicado. Ele simplesmente vai ser utilizado de forma inteligente pelo Vue para poder utilizar esse comportamento que é do próprio componente. Então, esse componente que está sendo utilizado em diversos lugares vai ter, vai ter a mesma funcionalidade e ele não tem o seu código duplicado. Então, não vejo problema nenhum. Na verdade, eu vejo mais benefício. Por quê? Porque o seu JavaScript está dentro do mesmo componente e ele está sendo gerenciado por esse mesmo componente, esse mesmo arquivo. Então, todo o seu JavaScript é referente a esse mesmo componente que está nessa aplicação. Se você recebe uma determinada informação para poder utilizar nesse componente que você está utilizando, é ali nesse arquivo desse componente que você gerenciaria. Eu acho que é uma forma muito mais bonita, muito mais organizada, principalmente organizada, de você lidar com a informação. Está tudo muito organizado ali. A diferença é que no Alpine, o que você faz? Você, na hora que você vai colocar o seu estado, a sua informação, né, o gerenciamento da sua informação desse componente, neste componente, você não precisa criar um componente específico num determinado arquivo e colocar ele na tela. Se você não quer colocar esse componente num outro arquivo para você importar ele, gerenciar o JavaScript dele lá dentro desse arquivo, você não precisa. Né? Já no Vue, você é obrigado a fazer isso. No Alpine, não. Você pode inicializar dentro da sua própria tag HTML.
dentro da sua própria tag HTML você consegue gerenciar o estado da sua aplicação. Você consegue colocar os seus scripts ali, as suas variáveis, e utilizar ela dentro do seu componente, ali na tela mesmo. Se você está criando alguma coisa muito simples, você não precisa criar um novo arquivo. Isso não é errado, não é certo e nem errado. É só uma forma diferente. Se você quiser colocar isso num componente separado, você pode. Se você quiser colocar esse estado fora do seu HTML, no Alpine, você também pode. Basta você inicializar o seu estado lá com Xdata e chamar a função que vai ser entregue pela tag script, né? Então, dentro dessa função JS, você tem o manipulador do seu estado ali. Até mesmo porque você vai ter que utilizar dessa forma se você tiver um gerenciador de estado ali, um estado do seu componente mais complexo, ou seja, que precisa chamar outra função para poder pegar um determinado valor, etc. Então, você fica ouvindo uma determinada variável e se for um determinado valor, você chama um outro método que vai calcular alguma coisa e vai te entregar algum outro resultado. Então, você vai precisar da sua tag script. Mas a vantagem do Alpine é que você não é obrigado a fazer isso se o seu estado é simples. Já no caso do Vue, não. No caso do Vue, você precisa fazer isso porque é a estrutura dele. Não é uma coisa ruim de se fazer, só é diferente. Não tem certo nem errado aqui, só são diferentes mesmo. Então eu diria que o Alpine faria basicamente as mesmas coisas que o Vue, só que de forma ainda mais simplificada. Você tem um poder de simplificação maior. E na hora do vamos ver no dia a dia, a simplificação acaba sempre ganhando. Se você precisa de simplicidade, obviamente você vai olhar para a ferramenta mais simples. Se você precisa de uma ferramenta mais robusta, obviamente você vai olhar para a ferramenta mais robusta. Então eu diria que as diferenças são essas. Eu não diria que nenhuma vai morrer tão cedo, porque ambas já estão sendo amplamente utilizadas com muito afinco de verdade, a não ser que aconteça uma coisa muito catastrófica mesmo, que ocorra de aparecer uma determinada funcionalidade que venha mostrar a vulnerabilidade que uma determinada ferramenta tem, e aí você perde totalmente a confiança a ponto de largar aquele projeto ou trocar imediatamente, não importa quanto custe, para outra linguagem. Eu acho que se não apareceu isso até hoje, não vai aparecer mais, né? Tudo que pode acontecer é ter menos adoção e a ferramenta fica aí. Mas eu acho que vai ficar nos projetos que já estão em andamento, mas dificilmente você vai ter saco e dinheiro para poder pegar uma ferramenta antiga e muito grande e portar ela para uma determinada ferramenta. O que pode acontecer é um desenvolvimento híbrido, onde novas funcionalidades você cria num determinado cenário, num determinado cenário que está dentro do mesmo sistema, porém carrega bibliotecas diferentes. Eu utilizo dessa forma, tem ferramentas que em determinados cenários eu simplesmente carrego outras tecnologias, dependendo da rota, dependendo da necessidade, eu carrego outra tecnologia para poder resolver problemas que essa tecnologia resolveria melhor. E o que foi desenvolvido com outra tecnologia, como por exemplo o jQuery, continua lá com o jQuery. Né? E se houver a necessidade de tempo para a gente fazer essa migração, a gente cria essa alteração de uma determinada página, entregando a funcionalidade com outra tecnologia. Não vejo problema nenhum, até mesmo para poder fazer testes de desempenho, que uma determinada página está com um determinado problema, como a gente poderia resolver isso utilizando uma outra ferramenta que não é possível utilizar uma solução sem ser muito gambiarra utilizando o jQuery, por exemplo. Então, você começa a analisar, você fala, olha, essa é uma boa oportunidade para a gente desenhar essa mesma tela aqui e entregar ela com uma nova tecnologia. Então você vai migrando, você vai fazendo esse desenvolvimento híbrido até você não ter mais nenhuma outra tela com a tecnologia antiga sendo utilizada, então você desabilita ela, né? Então eu acho que é muito relativo, né, o que você vai utilizar ou não, mas essas são as grandes diferenças. Lembrando então, em resumindo, o jQuery, assim como o Alpine, utiliza o DOM real ao invés do DOM virtual como o Vue.js, mas o jQuery e o Alpine utilizam o DOM real, porém o Alpine tinha dito que ia utilizar o core do Vue, utilizando o DOM virtual. Não sei quando isso vai acontecer ou se ele já desistiu dessa decisão. Mas é uma coisa para se ficar atento, né? Porque se for, é um ponto a mais a se levar em conta, né? Porque isso daria um ganho de performance, eu acredito, bem satisfatório para a ferramenta, porque quando você tem grandes atualizações do Doom, você utilizando o Doom virtual é muito melhor, porque você acaba não travando o Doom. Às vezes, quando tem muita alteração na sua tela, quando a reatividade é muito grande e você está utilizando o Doom real, a tela até mesmo trava. Né? Então, se você estiver utilizando o Doom virtual, você tem uma performance melhor. Isso já foi discutido e realmente o Doom virtual ele acaba entregando um desempenho bem mais satisfatório. Mas literalmente não são todas as pessoas que precisam disso. A grande maioria esmagadora das pessoas precisam de alguma interação apenas entre uma página e outra. Não tem grandes alterações de reatividade assim. Mas qualquer alteração de reatividade, como ela já é bem vista, então eu acredito que manipular o DOM real não é tão ruim assim. Acredito que essa foi a grande decisão que talvez o desenvolvedor tenha levado em consideração. Mas para grandes projetos e principalmente para você escolher entre uma ferramenta e outra, isso acaba sendo um fator decisivo. Se isso for importante para sua aplicação, você deixa de utilizar essa ferramenta. Então talvez ele começou a pensar nisso e está estudando, e talvez a gente possa ser agraciado com essa mudança. Então o jQuery e o Alpine DOM real, Vue de um DOM virtual, e o Alpine e o Vue.js, mesmo manipulando DOMs diferentes, eles fazem praticamente a mesma coisa, com a diferença de que o Alpine é um pouco mais simplificado que o Vue. O Vue mais direcionado à robustez da coisa, velocidade, porém, o Alpine ele está se destacando muito porque na hora que você utiliza uma determinada tecnologia para você utilizar o SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é a capacidade de você otimizar o resultado do seu conteúdo nos buscadores, como o Google, por exemplo, você tem que fazer algumas manobras utilizando o Vue.js. Se você estiver utilizando o Alpine, o seu HTML, ele está ali na página e ele é renderizado
ali para você. Se você estiver utilizando, por exemplo, um Liveware da vida, você consegue fazer sincronia de alguns resultados que já vem sincronizado do servidor e você traz eles ali para a página e isso ajuda no SEO também. Não é a melhor forma de você tratar esses dados, mas ele ajuda e ajuda muito e leva grande vantagem ao você utilizar o Vue, por exemplo, né? Então, quando você utiliza o Alpine, pensando em interações da tela, etc., você tem essa característica de você conseguir fazer a reatividade. Você vai fazer suas chamadas Ajax também, assim como você faz com todos os outros, vai chamar só o que você precisa, se você precisa só daquilo, mas ele está sendo muito utilizado com a tal stack, que é o ambiente onde você tem o Livewire, o Alpine, o Tailwind e o... quem mais? Laravel, Livewire, Alpine e o Tailwind. E aí você consegue, com isso, fazer chamadas com o Alpine ao servidor, trazendo um determinado conteúdo HTML e não só a informação. Né? Então, é muito comum isso e é útil em muitos cenários. Então, você faz uma determinada chamada ao servidor, trazendo um pedaço HTML e não só um pedaço de informação. Né? No Vue, você geralmente faz a busca de uma determinada informação e sincroniza ela com a informação que é reativa e é mostrada no browser. Então, se você tem um determinado componente já renderizado na tela, e você quer atualizar as informações, talvez ao passar o mouse, no clique no botão, você clica no botão, ele vai trazer só alguns dados em JSON, por exemplo, e aí você sincroniza com os dados no seu componente e as informações na tela se atualizam. No Alpine você pode fazer isso também, só que você tem a alternativa de trabalhar com Liveware, por exemplo, onde você traz um pedaço HTML, não só o JSON. Isso pode ser útil em alguns cenários, que pode facilitar o desenvolvimento também. Né? Tudo depende, não é ruim, não tem lado... não é certo nem errado, só são diferentes, não são características diferentes. Você pode fazer isso com o Vue.js também, mas o Vue.js tem uma pegada bem específica para poder trabalhar dessa forma já que ele renderiza tudo do lado do cliente, ou seja, ele espera o browser carregar para depois mostrar as informações via JavaScript, por exemplo. Isso não é bem visto pelos buscadores, né? Já você renderizar do lado do servidor é bem mais interessante, mas você pode resolver isso também com o Vue, utilizando o Nuxt, etc. Tem os SSR para você utilizar, que é o renderização do lado do servidor, mas utilizando essas outras alternativas, utilizando o Livewire, por exemplo, que casa muito bem com o Alpine, eles conseguem trazer uma resposta do seu HTML um pouco melhor para os buscadores, porque ele vai renderizar o conteúdo no servidor mesmo. Tem muita informação no servidor sendo carregada, e aí tem um resultado um pouco melhor para os buscadores. Mas, falando em reatividade, a grande diferença entre Alpine e Vue.js é a sua velocidade de manipulação do DOM, já que um manipula o DOM real e o outro o DOM virtual. Mas ambos trazem uma produtividade muito grande, né, em aplicações pequenas. Quando você já tem uma aplicação grande, eu acho que dificilmente você está pensando mais em produtividade, está pensando mais em fazer certo. É muito difícil você pensar em produtividade porque você acaba utilizando o tempo que você ganhou para fazer outras coisas que você não tinha tempo para fazer. Então, o tempo, eu acho que acaba sendo igual, sabe? Se você quer continuar fazendo com a mesma qualidade, ou seja, não tão completo assim funcionalidade, eu acho que um vai ser menos demorado que o outro. O problema é que eu acho que com as ferramentas que entregam mais produtividade, você consegue aproveitar esse tempo para entregar outras funcionalidades. Como, por exemplo, você vai fazer uma coisa com o Alpine muito mais rápido do que faria com o jQuery. Esse tempo que você ganhou, você vai aproveitar para poder fazer alguma coisa que você não tinha tempo para poder fazer. Ou seja, criar testes. Né? Você não tinha tempo suficiente para poder fazer testes, né? Você já tinha aquele cronograma, etc. Agora você arrumou um jeito de fazer as coisas de forma mais rápida e agora você vai aproveitar isso para poder entregar uma ferramenta um pouco mais robusta, que é uma ferramenta que foi testada, por exemplo. Né? Nem todo mundo testa, mas você pode aproveitar esse tempo para testar. Então, eu não acho que em tempo faça grandes diferenças em questão de entrega, porque, enfim, eu acho que se você estiver pensando em fazer mais funcionalidades, sim, né? Mas entregar as mesmas coisas, eu acho que não vale a pena você simplesmente desenvolver mais rápido. Eu acho que se você puder aproveitar esse tempo para outras coisas, seria melhor, como, por exemplo, aproveitar o tempo para poder criar um teste em cima do aplicativo, né? Então é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu poderia sobre essas três diferenças entre jQuery, Alpine e Vue.js. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Eu não sou expert em nenhuma dessas ferramentas, mas já usei bastante ambas. Né? Já usei bastante jQuery, já usei bastante Vue.js e também já usei bastante Liveware. Embora Liveware utilizando o Alpine, o Alpine sendo relativamente novo em comparação aos outros, já utilizei bastante também, porque ele é bem simples, dá para você criar bastante coisa, e às vezes você nem sabe estar utilizando ele por trás se você estiver utilizando outras tecnologias, por exemplo, como o Liveware. Então você acaba se familiarizando e fica muito tranquilo o uso deles, porque eles são bem familiares e são bem tranquilos. E as documentações são muito bem feitas mesmo. Eu acredito que vem a melhorar conforme o tempo vem passando, e tem muitos componentes que já vem utilizando. Eu acho que o único problema é a parte de componentização de fato, porque eles casam muito bem em uma tecnologia fechada, e essas tecnologias fechadas, que eu digo, é que o próprio criador do Tailwind, que todos os componentes que têm uma reatividade com Alpine, por exemplo, utilizam um componente desenvolvido utilizando o Tailwind por parte do CSS, e o Tailwind tem o seu próprio sistema de componente e ele é pago. Né? Mas existem diversos outros componentes desenvolvidos pela comunidade, então não vejo problema nenhum você ver como é que eles fazem, você cria o seu próprio, junta tudo numa lib só e pau no gato, né? Depois, com o tempo, você pode assinar a biblioteca dos caras, é uma forma de você incentivar o desenvolvimento, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente acaba não fazendo, utilizando muitas coisas prontas,
e acaba não pagando elas, né, por conta que elas são gratuitas e às vezes open source, e a gente acaba nunca colaborando, né? Uma forma de colaborar é comprando os produtos deles, né, que vai ser útil para você. Tenho certeza que vai ser os componentes do Alpine, né, que casa muito bem com as tecnologias aí que a gente citou, como o Vue.js mesmo e até mesmo o Alpine. Se você tiver no seu Vue.js e quiser utilizar Alpine, ótimo, utilize Alpine, crie seus próprios componentes, sem problema nenhum. Lembrando que Vue.js é uma ferramenta JavaScript, ela não te traz responsabilidade sobre a visualização do componente, sobre a responsabilidade do layout. Não, ele cuida do JavaScript. A responsabilidade do layout, você escolhe o que você quer utilizar. Alguma biblioteca pronta, assim como você tem com o Bootstrap, ou você utiliza um Quasar da vida, ou um Vuetify, por exemplo. Então, lembrando que eles são ferramentas de JavaScript. Então, sabendo disso, você analisa qual é o melhor para o seu projeto e você acha que assim você vai ter uma assertividade muito melhor para a sua escolha. Eu acho que hoje não vale a pena mais escolher o jQuery. Eu acho que é muito mais tranquilo você partir para um desenvolvimento orientado a uma stack com o Alpine. Né? Se você quiser alguma coisa bem mais robusta, você pode utilizar o Vue. Eu acredito que vale a pena utilizar tanto o Vue quanto o Alpine em projetos diferentes para você sentir a diferença um do outro e quando utilizar um ou outro. Né? Pesquisar bastante sobre o gerenciamento de história do Vue.js para você saber que essa é uma grande preocupação, porque as pessoas acabam não sabendo quando é que elas ultrapassaram a linha, né, sobre o simples e o complexo. Né? Eu acreditaria que enquanto é simples, você pode continuar sem tendo muitos problemas com o Alpine, ou você ultrapassou um determinado limite que a partir daqui você utiliza jQuery. Né? Essa é a grande questão, e eu diria que a grande questão é resolvida quando você tem muitos componentes manipulando a mesma informação. Aí você precisa de um gerenciador de estado um pouco mais aprimorado e global. Né? Então eu acho que o Vue já está mais pronto para isso. Quando o Alpine estiver pronto para isso também, ele pode vir a resolver esse problema. O grande outro fator é sobre a performance de atualização do Doom. Não precisa de muitas renderizações, a Alpine atende muito bem, e se precisa de muitas atualizações, o Vue.js por conta da atualização do Doom virtual. É isso aí, abraço e até a próxima. Olá, você acabou de ouvir mais um podcast aqui no canal. O que você achou? Já usou o jQuery só para fazer requisições Ajax? Já usou algum framework front-end como Vue, React ou Angular? Ou até mesmo o mais queridinho Alpine.js? O que você achou? Quais foram as suas maiores dificuldades com esses frameworks? Comenta aqui embaixo. Eu vou pedir para você curtir, se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo aqui no canal, além de ajudar o canal a entregar o conteúdo cada vez mais relevante para você. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!